Time, a pergunta que eu mais recebo no meu TikTok, no meu Instagram, no meu LinkedIn e aqui no YouTube é: como que você conseguiu um emprego numa empresa americana e como que eu consigo um emprego numa empresa americana também? Essa é uma ótima pergunta. Eu acredito que tem várias maneiras, vários jeitos diferentes, mas uma das ferramentas mais eficientes para você conseguir um emprego, seja em qualquer país do mundo, é o LinkedIn, uma rede corporativa que consegue te ajudar não só a prospectar clientes, mas também a prospectar o seu próximo dream job por aí. Então, hoje eu vou te ajudar a preparar o seu LinkedIn para procurar um emprego na gringa. Vamos lá? Falei e vou repetir. O que eu quero fazer com esse vídeo é um passo a passo, literalmente. Então vocês vão me ver bem aqui no cantinho e eu quero ir em todos os steps aqui dentro do meu perfil, do que eu acho importante e relevante. Mas antes de entrar nesse passo a passo, é crucial que você entenda qual estratégia você quer fazer com o seu LinkedIn. Te dou um exemplo. Hoje eu não utilizo meu LinkedIn para procurar emprego. Isso acaba acontecendo como consequência. Então, eu recebo algumas mensagens de recrutadores, de pessoas que estão contratando, muito porque eu sou ativa na rede. Eu tenho postagens frequentes, então o meu perfil acaba, as pessoas acabam curtindo meus comentários. E o LinkedIn, assim como o TikTok, é uma rede de fácil spread, de fácil amplificação orgânica. Então, se alguém curte o meu post, a rede inteira dessa pessoa recebe esse meu post, independente do tipo de ligação que eu tenho com aquela pessoa, se for de primeiro, segundo ou terceiro grau, né, que essas são as conexões do LinkedIn, essa pessoa ela vai receber o meu post se alguém da rede dela interagir com ele. Então, é de extrema relevância que você entenda primeiro, e essa é a primeira dica que eu dou para a construção do seu LinkedIn em 2023 entenda qual é o seu objetivo. O que você quer com o seu LinkedIn? Então, hoje, no momento, como eu disse, eu não utilizo o LinkedIn para procurar emprego. Eu utilizo o meu LinkedIn para prospectar possíveis clientes para a minha empresa. Funciona também e acaba acontecendo por consequência, pela minha atividade, pelo meu volume de atividade no LinkedIn, de recrutadores me procurarem. Porém, essa não é a minha estratégia principal. Então, primeiro entende o que você quer tirar do LinkedIn nesse ano. Bom, esse ano eu quero encontrar um emprego, ou esse ano eu quero ter mais visibilidade, mais conexão, mais pessoas me seguindo, eu quero me tornar um influencer de carreira no LinkedIn. Ou não, eu quero prospectar para minha empresa, eu quero ser influente no meio que eu estou trabalhando para que eu consiga trazer mais clientes para minha empresa. Independente do que você quer conquistar com o LinkedIn, o primeiro passo é você ter essa clareza, porque todas as outras etapas aqui desse vídeo vão depender desse objetivo principal. Com um objetivo definido, a primeira coisa que vocês conseguem ver aqui no meu LinkedIn, não tem jeito, pode parecer besteira, mas são as imagens. Então, uma imagem forte no seu perfil e também no header, que a gente vai falar sobre ele, nesse cabeçalho aqui, é de extrema importância. É a primeira coisa que a pessoa vai ver quando bater o olho no seu perfil. Então, sim, é importante que você tenha uma foto de LinkedIn clara. Eu recomendo que seja sempre mais ou menos aonde eu estou filmando aqui para cima, né? Então, uma foto que esteja próxima ao seu rosto para que seja possível te identificar. Principalmente se você tem um nome mais comum, um nome que é utilizado por várias pessoas, é possível que tenham outras pessoas com o seu nome e sobrenome no Brasil. Então é super importante que a gente consiga enxergar o seu rosto, que a gente consiga identificar quem é você, e é psicologicamente comprovado que as pessoas têm maior identificação pelos a ferramenta mais importante de identificação, né, do ser humano é o rosto. Então, se eu consigo enxergar seu rosto, é muito mais provável que quando você me adiciona no LinkedIn, eu vou te identificar como uma pessoa interessante para minha rede e vou te aceitar. Agora, se for uma foto genérica, ou se for uma foto que está muito distante, uma qualidade ruim, uma foto antiga, vai ser mais difícil de você ter pessoas se conectando com você, te adicionando no LinkedIn, e vai ser mais difícil de você construir esse networking que talvez você esteja esperando construir esse ano. Então, primeiro, foca em uma boa foto de perfil, sempre priorizando o seu rosto ou aqui a parte do pescoço para cima, para ter uma proximidade. Uma foto clara, onde seja possível te enxergar. Não precisa necessariamente ser uma foto editada, uma foto profissional,
O meu exemplo aqui é inclusive um exemplo de uma foto que foi tirada com o celular, não tem nenhum fundo recortado, esse fundo é o céu mesmo que estava no dia. Então, não existe complexidade. A única coisa que eu fiz foi depois editar e colocar esse círculo laranja que faz parte da identidade da empresa que eu trabalho hoje, que é super simples de fazer, mas você também pode, além de tirar foto, fazer algumas edições. Eu já vi vários tipos de fotos aqui no LinkedIn, que trazem esse tipo de edição, que fazem uma edição um pouco mais incrementada aqui na plataforma. Então, acho que um exemplo bom é de um influenciador que eu sigo, que eu inclusive estava vendo um vídeo dele, que ele é um profissional de vendas também que eu acompanho. E aqui mostrando que tem algumas possibilidades, né? Você pode focar numa foto mais profissional ou uma foto mais simples. Então, aqui a foto do Patrick, eu consigo ver que ele fez em estúdio, dá para ver pela iluminação. Essa foto está recortada, né? Ela tem ali um fundo neutro aparecendo. Então, é um outro tipo de foto, mas o resultado acaba sendo o mesmo. O importante é que seja uma foto que permita que as pessoas vejam o seu rosto e te identifique. No meu caso, eu opto por deixar a foto de cabeçalho geralmente relacionada com algo da minha empresa, porque, como eu disse, o meu objetivo hoje é prospectar pelo meu LinkedIn. Então, eu quero que as pessoas tenham um contato com o que a minha empresa faz direto no meu LinkedIn, para que quando elas receberem uma mensagem minha, elas já identifiquem que possivelmente eu estou falando com elas sobre a minha empresa. Saindo das fotos, a gente já tem aqui o seu nome, o seu headline. Então, aqui geralmente está correlacionado com o que você está fazendo agora, com a sua profissão, com o seu role, né, com a sua posição atual. E aqui você consegue identificar sobre o que eu falo no meu LinkedIn, né? Quais são os temas que geralmente eu abordo nas minhas postagens. E aqui a gente também tem outra coisa super importante que são os links que você pode criar. Então, aqui, geralmente, esse headline, vamos chamar dessa forma, muito importante que você consiga transmitir o que você faz. É o que as pessoas vão ver de cara. Então, é muito comum as pessoas colocarem o título aqui, né? Então, colocarem a posição que elas estão em empresas. Muitas vezes, se você não está empregado, eu acho bacana você colocar aqui que está à procura de um próximo desafio em determinada área. Então, por exemplo, se eu estivesse procurando alguma coisa no momento, eu colocaria Tainá Subtil procurando um próximo desafio em vendas SaaS. Então, eu já colocaria qual é a minha necessidade, o que que eu estou procurando, qual é o meu objetivo no LinkedIn. Hoje, no LinkedIn, eu ajudo empresas a transformarem os seus leads em negociações reais através da Chili Piper, que é onde eu estou trabalhando atualmente. Então, um formato muito interessante que eu acredito que é muito utilizado e que é muito fácil de você organizar as ideias, porque às vezes fica difícil formular uma frase que transmita exatamente o que você faz ou o que você precisa. Então eu gosto muito de uma frase, uma formulação simples que é: eu ajudo X, então ajudo empresas, eu ajudo pessoas, enfim. Então eu ajudo X a conquistar, a obter, a transformar Y através de Z. Então, o que que você ajuda as pessoas? O que que elas geralmente, quais são as pessoas que você ajuda primeiro, né? Então, você ajuda empresas em geral, você ajuda empresas de estética, você ajuda empresas de odontologia, você ajuda empresas que tenham um time de vendas, você ajuda só times de vendas. O que que você ajuda? Quem são as pessoas que você ajuda? Qual é o seu público, né? Então, qual é o seu público? O que que você ajuda eles a conquistar? Então, qual é o objetivo do seu trabalho, né? O que que você faz ali? E através do quê? O que que você faz? Quais são as metodologias? Através de um software, através de treinamentos? Basicamente, você consegue dessa forma descrever o que que você faz, qual é o seu a cadeira que você senta atualmente, para que fique mais fácil para que os recrutadores te encontrem e interajam com você através dessa breve introdução sobre a experiência que você tem hoje no seu dia a dia. Além disso, eu acho muito válido aqui, se você vai ter uma frequência de postagem no LinkedIn, você consegue usar o perfil de creator aqui, também no LinkedIn, né, que aqui que é o Creator Mode, e aí ele libera para você colocar as hashtags dos temas que geralmente você aborda. Porque se as pessoas estão procurando influenciadores ou pessoas em geral que estão falando sobre, por exemplo, remote work, vendas,
crescimento profissional e pessoal, eles vão encontrar o seu perfil e vai ficar mais fácil de você gerar novas conexões na rede. Então é importante que essa primeira parte do seu perfil fique bem arrumada. E falando ainda dessa parte superior do LinkedIn, eu acho que é importante, se o seu objetivo é realmente conseguir um emprego numa empresa americana, é muito importante eu mencionar isso aqui. No LinkedIn existe a possibilidade de você ter 2 idiomas no seu perfil. Então, eu hoje tenho o meu principal em português e eu já adaptei todo o meu perfil para inglês. Então, você vai encontrar todo o meu perfil adaptado em inglês. Os posts, obviamente, é algo que, dependendo se você está fazendo uma postagem em inglês ou português, ela não vai ser traduzida, porque tudo isso aqui é de responsabilidade da pessoa traduzir. Então, quando você entra no meu perfil em inglês, toda a minha experiência, toda a descrição vai estar tudo feito em inglês. Então, aqui vocês já conseguem ler tudo em inglês. E em português, tá tudo em português a descrição. Todas as frases, já foi tudo traduzido. E sim, tudo precisa ser traduzido. Então, se você está procurando um emprego numa empresa americana, saiba que muitas vezes tem empresas americanas que contratam no Brasil e não necessariamente exigem que você fique falando inglês todo o tempo. Mas eu sempre dou essa dica que é muito provável que o seu processo tenha partes em inglês e que alguém, algum americano, um canadense, enfim, depende de onde é a sua empresa, mas alguém que não tem a primeira língua como português pode se interessar a ver o seu perfil. Por isso é importante que você já tenha uma seção dedicada ao seu perfil em inglês, para que essa pessoa consiga interagir com você e entender também o seu nível de inglês, quais foram as suas experiências, etc. Uma dica muito importante, ainda aqui em cima, estou abrindo aqui para vocês verem, é você personalizar a URL do seu LinkedIn. Por quê? Isso é o básico de SEO na internet. Quando você tem esse link organizado, já formatado com o seu nome, fica muito mais fácil das pessoas te encontrarem pelo Google, por uma busca ali simples. Então, é importante que vocês consigam, que vocês façam essa alteração. E é super simples aqui, eu já fiz a minha, o meu tá como Tainá Subtil, você consegue alterar para qualquer nome. Eu recomendo que seja apenas o seu nome, né? Simples, fácil, rápido. E aqui tem algumas organizações, você pode organizar o que você quer que as pessoas vejam no seu perfil, eu deixei tudo aqui ativado, mas aqui você consegue já organizar como que as pessoas vão ver o seu LinkedIn, e o link é uma parte fundamental dessa organização. Uma seção que também é muito importante é a seção About, Summary, sobre você, como vocês quiserem chamar. Essa seção é onde você vai fazer um resumo da sua carreira. Então, por onde você passou, qual é a sua formação. Você pode escrever em terceira pessoa, em primeira pessoa, não importa. É importante apenas que você use palavras-chave relacionadas ao seu mercado. Então, por exemplo, aqui eu começo falando que eu sou uma profissional de vendas, porque esse é o mercado que eu quero ficar. Eu também falo sobre marketing digital, que é parte da minha formação e também é um mercado que eu tenho interesse e conforto em trabalhar, então eu tenho interesse de continuar trabalhando com empresas, startups de marketing digital. E começo a citar quais são as minhas skills, quais são os feedbacks que eu já recebi no passado, que eu sei que eu posso colocar aqui, porque são características da minha personalidade profissional que realmente me destacam dentro de uma empresa. Basicamente é isso. Então você vai contar a sua história e depois você pode resumi-la para que tenha alguns adjetivos ali que te favoreçam, que falem quem é você, através até mesmo da visão dos seus colegas, das experiências que você já teve. Mas é importante, e essa é uma opinião pessoal minha. Eu particularmente acho importante que essa sessão seja um resumo e não a sua história de vida, a sua biografia, um livro. Ninguém vai ler algo que seja extremamente longo. Isso aqui, geralmente, quando você está em, principalmente se o seu objetivo esse ano é realmente conseguir um emprego, pensa que quem vai te contratar está fazendo esse screening, está verificando o perfil de outras centenas de pessoas. Então, para essa pessoa é muito importante que eles identifiquem palavras-chave no seu perfil para que se interessem a te passar para uma segunda etapa. Então, muito importante se manter sucinto e sensato aqui também. Não vale não vai inventar história, né? Então, não precisa encher linguiça. Só conta quem você é de maneira simples. Você pode inserir a sua personalidade de maneiras diferentes, principalmente se você trabalha numa área mais criativa. Eu acho que aqui é tudo válido, desde que você faça com parcimônia ali, entenda como que você vai trabalhar essa sessão
de acordo com a profissão que você vai exercer. Então, se você já sabe que a maioria das empresas ou que a sua área é uma área que tem baixa tolerância ali para um storytelling, para uma coisa mais criativa, cuidado como que você vai escrever e se autodescrever aqui. Mas essa sessão é muito importante e aqui vale a pena, antes de você começar a escrever, escrever algumas palavras-chave que você acredita que os recrutadores podem utilizar para procurar você. Por exemplo, no meu caso, eu usei profissional de vendas, marketing digital, senso de liderança e resultados em vendas. Então, aqui são algumas das palavras principais que, se alguém pesquisar aqui na barra, eles conseguem encontrar o meu perfil e podem me chamar ali para uma vaga que eles acreditam que tenha a ver com o meu perfil e com a necessidade da empresa. A próxima sessão que a gente tem aqui é a sessão experiência. Então é aqui que você vai contar quais foram os seus trabalhos anteriores. E vale a pena entender, se você ainda está saindo da faculdade, ainda é muito recente, se tem algum trabalho voluntário que você fez, alguma coisa que tenha como você colocar aqui, ou se você já fez algum tipo de freela, apenas para que você tenha como descrever o seu background profissional. Então, por exemplo, aqui eu consigo descrever quais foram as minhas vitórias, quais foram as atividades que eu fiz, os highlights que eu tive dentro da profissão. Então, é muito importante que você consiga pelo menos descrever como é o seu perfil profissional, como é o seu background profissional. Caso você tenha experiência, mas ainda não saiba muito bem como se autodescrever aqui, ou como descrever o seu background de uma maneira onde você não soe soberba, mas também identifique quais que você é um bom profissional e por quê, tenta usar a metodologia que eu expliquei anteriormente. Ajudei X, então ajudei profissionais de determinado ramo, ajudei clientes, ajudei meu time a conquistar Y através de Z. Então, acho que esse pode ser uma maneira muito simples, uma metodologia simples e fácil de você conseguir preencher o seu LinkedIn sem encher linguiça, sem ficar escrevendo bobagem, sem ficar enchendo de copy desnecessário. Partindo de experiência, a gente tem também aqui a seção de educação, certificados e licenças. Aqui eu acho super importante mencionar. Por exemplo, eu hoje não tenho nenhum tipo de MBA ou outro curso mais complexo que eu fiz ao longo da minha carreira. Então, eu não tenho nenhuma continuidade ali em faculdade, eu não fiz nenhum tipo de continuidade. Eu finalizei a faculdade, mas eu foquei muito, como vocês podem ver aqui, em certificações. Então, eu tenho diversas certificações aqui que eu faço e todo ano, pelo menos, eu me dedico a tirar um tipo de certificação, geralmente voltado com os desafios que eu estou vivendo na minha profissão. Então, acho super importante que, mesmo que você tenha só a faculdade ali, que você se interesse e procure cursos da sua área, que com certeza na internet deve estar cheio e eles podem, inclusive, ser gratuitos. Então, por exemplo, o Google é um ambiente ali onde você consegue encontrar, principalmente para o mercado digital, diversas certificações gratuitas que você pode colocar aqui no seu perfil e que vai gerar muito valor para o seu perfil do LinkedIn, ter uma certificação do Google. É importante mencionar que essas certificações expiram, ou seja, elas têm uma data de validade, geralmente é de 1 ano ou 2, às vezes até 5. Então, elas expiram e elas saem do seu perfil. Então, aqui vocês podem ver que a maioria dos meus certificados não tem uma expiration date, mas quando vocês tiram as certificações, por exemplo, da Escola Conquer, se elas tiverem uma data de expiração, quando você subir aqui na plataforma o PDF do seu certificado, o LinkedIn mesmo já vai identificar essa data de expiração e já vai auto-remover esse certificado do seu perfil. Então é importante que você se atente a isso, para que você não vá perdendo ali certificações e aos poucos o seu perfil vai ficando pelado ali sem essas certificações. Dentro de certificados, eu acho super legal e eu valorizo muito trazer alguma experiência de voluntariado. Então, se você não se voluntaria, obviamente você não pode mentir, mas talvez seja uma boa flag aí para você levantar e se atentar a se envolver mais, às vezes até em se voluntariar na sua própria área. Então, por exemplo, eu fiz uma mentoria voluntária para a Impact Hub aqui de Florianópolis, na verdade global, onde eu dava mentoria para as pessoas sobre marketing digital. Fiz isso gratuito por 2 anos. É,
Ainda faço de maneira mais esporádica, porém não tão frequente quanto eu fazia anteriormente, mas eu ainda estou na instituição, então eu posso manter aqui essa minha experiência de voluntariado. Mas eu acho super importante você se informar e se você tiver vontade, interesse e espaço na sua agenda, porque não? Acho que é uma boa oportunidade também para você se desenvolver e jogar um karma bom aí na sua vida no universo. As duas últimas sessões que eu considero de extrema importância estarem preenchidas aqui no LinkedIn estão mais relacionadas à sua rede de networking. Então, primeiro, skills, ou seja, quais são ali as habilidades que você tem, que você adquiriu ao longo da sua carreira. E aqui é muito importante você entender que as pessoas podem endossar essas suas skills. Então, se você sabe, por exemplo, que você tem uma skill de, que nem no meu caso, eu coloquei aqui, falar em público, public speaking. Eu sei que eu tenho essa skill e eu consigo, inclusive, comprovar aqui que eu tenho essa skill porque eu palestrei, então eu consigo ter basicamente certificados ali endossando. Mas tem pessoas, inclusive, que podem endossar as suas skills. Então, quando você coloca as suas skills ali, as pessoas vão endossando ela. É uma coisa que não é tão comum, as pessoas geralmente não se atentam a isso, mas elas podem dar um mais ali e falar, não, realmente, eu trabalhei com a Tainá em um projeto e ela tem essa skill de falar em público, ela tem essa skill de educação, ela tem essa skill de Salesforce, trabalhei com ela. Então as pessoas podem só clicar ali e endossar. É basicamente elas estão dando um like ali, falando, realmente, a Tainá ela tem essa skill aqui. Eu já vi, já comprovei, já trabalhei com ela e ela demonstrou essa skill. Diferente de recomendações, que para mim é muito legal você ter recomendações aqui. Eu tenho recomendações aqui das minhas últimas duas gerentes aqui, né, que trabalharam comigo. E essas pessoas já têm uma recomendação de ex-clientes. E eu sou uma pessoa que eu peço recomendações no LinkedIn. Então, se você não tem nenhuma, e não tem problema se você não tem, eu acho que isso eu já vi muito CEO, muito CMO, muitas pessoas em cadeira de gerência aí, em alto escalão, sem nenhum tipo de recomendação, não é um problema. Mas eu particularmente gosto até como uma lembrança aqui que eu gosto de guardar das pessoas que eu trabalhei. Então, as pessoas conseguem escrever quase que um testimonial ali de como que foi trabalhar contigo, qual foi a experiência que eles tiveram com você, quais são as suas habilidades, o que eles gostaram mais, e você consegue ter essa visibilidade e também trazer algumas palavras-chave e SEO para dentro do seu perfil através da recomendação das pessoas que trabalharam com você. Eu acredito que recomendações fecha as partes cruciais do seu LinkedIn. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a passar aqui pelo LinkedIn e dar uma geral no seu LinkedIn enquanto eu ia mostrando as sessões e ia dando algumas ideias. O meu objetivo é quebrar esse vídeo em duas etapas. Então, essa primeira etapa é para te ajudar a dar um banho de loja aí no seu LinkedIn, deixar ele organizado. É necessário, sim, que você tire pelo menos 2, 3 horas para que você organize seu LinkedIn, traduza ele para o inglês. Vai demorar, tenha paciência, é algo que merece a sua dedicação, principalmente se você está trabalhando nesse LinkedIn, porque você tem o objetivo de conseguir um emprego na gringa. Então, coloca carinho, coloca dedicação, que eu tenho certeza que isso vai gerar frutos no futuro. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, um comentário com qualquer dúvida que tenha sobrado aqui da nossa tour pelo LinkedIn, porque a parte 2 vai ser como que você usa o LinkedIn no dia a dia para conseguir chegar em recrutadores que estão procurando pessoas para trabalhar em empresas gringas e para te garantir um salário em dólar. Então, eu vou comentar como que você pode organizar uma lista de empresas, encontrar essas empresas no LinkedIn, organizar um passo a passo para que você possa prospectar. Quem que você deve prospectar nessas empresas para que você consiga um emprego? Então, eu devo falar com a RH? Devo falar com as pessoas da minha área? Qual é o tipo de mensagem que eu posso mandar? Qual é o texto que eu posso escrever para que essas pessoas não me ignorem? Como que eu posso conseguir me conectar com elas? Você pode ter proatividade nesse processo, adicionar recrutadores, entrar em contato com eles, mandar mensagem para gerentes, coordenadores, chamar a atenção dessas pessoas para que
elas entrem em contato com você através do seu processo. Então eu quero te dar o processo na mão para que você consiga ter mais pessoas interessadas no seu perfil, mais pessoas interessadas em contratar você para a empresa delas. Então, se você tem interesse nessa parte 2, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu like. E se conecta comigo no LinkedIn também, que daí eu vou saber que você quer dar continuidade a essa conexão, a essa interação. Tô muito grata de estar fazendo esse vídeo. Se você também gostou, por favor, não esquece de compartilhar com seus colegas e eu te vejo no próximo vídeo.